Galera, no livro A Guerra da Arte, o autor, o Steven Pressfield, trouxe um conceito que mudou completamente a forma como eu lido e encaro a procrastinação. Olha essa frase dele. A maioria de nós tem duas vidas. A vida que vivemos e a vida não vivida dentro de nós. Entre as duas está a resistência. Agora, antes do teu cérebro entrar no piloto automático e julgar essa frase como um clichê motivacional, olha que fantástico que ele fez. Personificou a força contrária aos nossos maiores desejos. Pensa comigo. Imagina que tu encontra uma lâmpada mágica e de dentro dela sai um gênio que pode realizar os teus desejos. Mas tem duas condições. A primeira é que ele só poderia te dar aquilo que tu conseguiria alcançar se tu usasse 100% do teu potencial constantemente. Fama, dinheiro, sucesso, paz interior, autorrealização, o amor da tua vida. Opa, foi mal, galera, deu um probleminha na câmera aqui. A segunda condição é que tu precisa ser específico no teu pedido. Não pode só pedir eu quero ser famoso, por exemplo. Tu teria que pedir eu quero ser reconhecido como o melhor da minha área no Brasil. Se fosse dinheiro, tu teria que pedir a exata quantia em reais. Paz interior é um pouco difícil da gente ser específico, mas a gente poderia pedir algo em torno de 80% do nosso tempo a gente sentir plenitude e não ter grandes variações emocionais. E assim por diante para cada desejo teu. Beleza, agora imagina que tu fez todos os teus pedidos pro gênio e através disso tu construiu o que representaria a tua vida das conquistas ideais. O que te distancia hoje de ter essa vida, de alcançar essas conquistas, são os passos que tu precisa executar até chegar lá, até conquistar cada um daqueles resultados. Apenas isso. Quais são esses passos? Varia com o objetivo que tu tens, né, o que tu escolheu, com a pessoa que tu é e com a etapa da tua vida que tu tá hoje. Mas independentemente disso, continuam sendo apenas passos que tu tem que executar até chegar em cada um daqueles resultados. E aqui vem a grande sacada do Steven Pressfield, ou Steven para os próximos. O que te impede de executar esses passos, fazer o que precisa ser feito até chegar lá, até alcançar cada um desses resultados, essa força contrária, ele chamou de resistência. E isso é incrível, porque personificar essa força, dar um nome para ela, deixá-la mais tangível, digamos assim, e deixar claro que ela sempre vai estar lá, atrelada às atividades que tu precisa cumprir para então chegar nos teus objetivos de longo prazo, trazer essa clareza para nossa consciência, deixa esse processo de vencer ela muito mais fácil. Porque antes era simplesmente uma força oculta, que tu tomava a rasteira dela e nem te dava conta. Era a procrastinação agindo, a preguiça, a culpa, o sentimento de inferioridade, as inseguranças, tudo agindo contra ti de forma que tu muitas vezes nem percebia que essa resistência estava ali. Mas agora que a gente consegue dar um nome para isso, que a gente consegue moldar isso de alguma forma e estar presente para essa força contrária, a gente vê que ela tá ali, a gente sabe, daí a gente tem clareza do que a gente precisa lidar e o que a gente precisa superar. Como, por exemplo, escrever o roteiro desse vídeo. Ontem eu tinha me planejado para hoje eu escrever esse roteiro. Só que quando chegou na hora, eu não tava afim. Eu tava meio cansado, eu tava com preguiça, eu tava sem saco de escrever. A minha vontade era de passar para amanhã para fazer esse roteiro. E no passado, quando isso acontecia, quando essa resistência vinha muito forte, eu cedia muito mais para ela do que hoje. Porque depois de ter a consciência que essa resistência existe, que personificar ela, fica muito mais fácil de identificar ela acontecendo, né? Ao invés de eu simplesmente seguir no piloto automático do tipo, não tô a fim de fazer agora, beleza, vou fazer amanhã e botar a cabeça para fazer outra coisa ou ceder para algum prazer imediato, alguma procrastinação assim. Hoje fica muito mais fácil de eu perceber ela se manifestando, que nem aconteceu hoje. E, claro, eu estar escrevendo um roteiro sobre isso ajuda, né? Eu sabendo que o vídeo de hoje seria sobre resistência ajudou. Mas quando essa força contrária se manifestou hoje de não, eu vou fazer amanhã, agora não tô afim, eu identifiquei. Olha a resistência se manifestando. Não vou perder para ela. Não vou deixar de fazer agora só porque eu não tô afim. Eu preciso ser mais forte que essa resistência e agir, executar apesar dela. E o Augusto do futuro, que está ali sentado gravando, vai falar um pouco mais sobre isso agora para vocês. E essa resistência se manifesta de diversas formas. Na execução das atividades vinculadas com os nossos objetivos de longo prazo, como eu acabei de mencionar. Nas pequenas coisas do dia a dia, como arrumar a cama, lavar a louça, deixar a tua casa e teu ambiente de trabalho organizado, entre outras. Mas também nas nossas macro decisões, como uma vozinha na nossa cabeça. Como, por exemplo, abrir uma empresa, começar um negócio. Tu tem muito a perder, é muito arriscado, não é o momento agora. E como o Steven, meu amigo, fala,
a resistência tá sempre mentindo e só fala merda. Pensa comigo, de todos os negócios que existem no mundo, qual a porcentagem deles tu acha que começou com a pessoa dizendo: esse é o momento ideal da minha vida para eu abrir uma empresa, para eu começar um negócio? É mínima, se sequer existe alguém que já falou isso. Vida de Titã é um exemplo de que realmente não é assim. Quem já assistiu vídeos em que a gente contou como é que foi o nosso começo, sabe que não foi nada ideal. Outro exemplo é tu iniciar um relacionamento ou terminar um relacionamento. Se tu já passou por isso, tu sabe que a resistência se manifesta de forma muito forte nesses momentos de decisão. Beleza, agora que a gente entendeu o que é essa resistência que o Steven Pressfield menciona e como ela se manifesta, vamos entender como que a gente faz para vencer ela. Passo número 1. Aceitá-la. A pior coisa que tu pode fazer é mentir pra ti mesmo dizendo que a resistência não tá ali. Por exemplo, se tu é casado ou tá namorando, lembra do momento que tu falou com a pessoa que tu tá junto hoje pela primeira vez. Se tu for solteiro, lembra da época que não tinha pandemia, quando tinha os bares e festas abertos, e tu viu uma pessoa interessante e tu ia falar com ela pela primeira vez. Em todos esses casos, eu aposto que tu ficou nervoso, que a resistência se manifestou naquele momento. Mas tu não negou isso. Tu aceitou que tu tava nervoso e tu agiu apesar do nervosismo que tu tava sentindo. Tu foi mais forte do que a resistência naquele momento. Só que pensa nas vezes em que tu mentiu pra ti mesmo, que tu disse que tu tentou te enganar, que a resistência não tava ali. E tu justificou isso pra ti de alguma forma, dizendo que tu não tava na vibe, na verdade, que tu queria ficar conversando com os teus amigos, que aquela música que tava tocando era muito legal, que tu queria aproveitar ela, tem gente que fala isso. Quando tu mente pra ti mesmo, quando tu inventa essas justificativas, tu nem tem chance de vencer contra a resistência. Tu não tem chance de ganhar a luta, porque é como se tu nem entrasse no ringue. Eu usei o relacionamento como exemplo, mas isso serve pra tudo. E olha isso, o Steven Pressfield diz que se tu sente muita resistência em relação a algo, isso é uma coisa boa. É porque tem amor ali. Se tu não amasse o projeto, por exemplo, que tá ali na tua frente pra ser feito, tu não sentiria nada. Porque o oposto do amor não é a raiva, é a indiferença. Quanto mais resistência tu sente em algo que é importante pra ti e não algo que tu não dá bola, simplesmente por preguiça, mas resistência pra fazer algo que tu valoriza, que tu quer o resultado que tá por trás daquilo, mais gratificação tu vai sentir quando tu conseguir superar isso. E só pra deixar claro, quando ele fala isso do amor, é em relação às coisas que são importantes pra ti, objetivos importantes pra ti que tu quer alcançar. E não aquelas coisas que tu é obrigado a fazer no teu trabalho, por exemplo. Passo número 2, encará-la. É não esperar ela ir embora pra tu agir. E essa é uma daquelas coisas que a gente já ouviu tantas vezes no decorrer da nossa vida, que a gente nem registra mais direito quando a gente escuta. Mas é primordial lembrar disso. O exemplo é quando eu pulei de bungee jump na Nova Zelândia. Eu tava aterrorizado. Foi a coisa mais difícil que eu já tive que fazer na minha vida. Foi a maior resistência que eu já tive que vencer. E eu sabia ali que se eu ficasse tentando esperar a resistência diminuir ou ela ir embora, isso não ia acontecer. Então a única solução, se eu quisesse pular, era pular mesmo morrendo de medo, mesmo sentindo muita resistência. Era superar essa resistência. Porque, galera, não tem problema nenhum tu sentir medo, não tem problema nenhum tu te sentir inseguro. Isso são tudo emoções naturais do ser humano. O problema é quando esse medo e essa insegurança te impede de agir. É quando a resistência vence. E é importante lembrar que essa é uma batalha contra a resistência que precisa ser vencida todos os dias. Se hoje tu venceu, tu conseguiu ir contra a resistência, tu teve a consciência que ela estava ali, tu lembrou desse vídeo e tu foi lá e conseguiu executar, conseguiu vencer, ótimo, parabéns. Mas tenha a certeza absoluta que amanhã ela vai estar lá te esperando de novo. Número 3, clareza. Agora sim a parte prática do vídeo. Primeira coisa é tu fazer um planejamento, tá? Definir quais resultados tu quer obter, que nem lá no Gênio, né? Deixar bem específico o que tu quer para alcançar, o que tu quer para ti. Entender quais passos tu precisa executar para chegar lá, e não tem problema se tu não sabe todos esses passos. O importante é tu pelo menos saber o próximo passo que tu precisa executar, e o próximo passo tu sabe, tá? Nem que seja o próximo passo tu pesquisar o que tu precisa fazer para chegar lá. Então faz esse planejamento. Depois que tu tem esse planejamento pronto ali, estruturado, é tu durante uma semana fazer um mapeamento do que exatamente tu tá fazendo. O momento que tu começa a fazer uma atividade, o momento que tu termina, seja ela vinculada ao teu objetivo de longo prazo ou não, é botar exatamente tudo o que tu faz no teu dia. E faz isso durante pelo menos uma semana. Eu sei que é chato, eu sei que é difícil, eu já fiz isso mais de uma vez, mas vai te trazer uma clareza absurda. Porque aí tu vai poder comparar os dois. Tu vai poder
poder comparar o teu planejamento, o que tu julga ideal tu executar, com o que realmente, efetivamente tu tá executando. E daí, comparando os dois, tu consegue ver em dados, e não numa análise emocional, mas sim numa análise analítica, lógica, em cima de dados, o que realmente está acontecendo. Onde tu está cumprindo com esses passos e onde tu está falhando. Essa análise vai evidenciar com muita clareza onde tu está perdendo para resistência, onde tu está procrastinando, onde tu está deixando de fazer, onde tu fica protelando sempre e acaba nunca fazendo aquela atividade. Tudo isso vai ficar claro como água para ti, porque vai estar ali nos dados escrito. Show! Agora que tu tem os 3 passos, tem uma coisa super importante que eu preciso falar para ti. Vencer a resistência não é algo que tu deve fazer só por ti. Faça sim por ti em primeiro lugar, depois pelas pessoas que são importantes para ti e terceiro por todo mundo que tu ainda vai impactar. Porque pensa, se eu e o Gabriel não tivéssemos vencido a resistência várias vezes... Valeu, moto? Valeu, moto. Porque pensa, por exemplo, se eu e o Gabriel não tivéssemos vencido várias vezes a resistência durante toda essa jornada do Vida de Titã até aqui, tu não ia estar assistindo esse vídeo agora. Então pensa nos teus projetos. Tu vencendo as resistências, tu vai chegando mais longe, tu vai produzindo mais valor para a sociedade, tu vai gerando mais resultado. Então não priva as pessoas que tu vai impactar no futuro das tuas capacidades. E antes de eu te deixar com a mensagem final desse vídeo, eu tenho 2 coisas rapidinhas que eu quero te falar. Primeiro, se tu gostou desse vídeo, deixa o teu like, assim o YouTube entende que esse é um vídeo legal e vai mostrar ele para mais pessoas. Se tu quiser compartilhar ele com um amigo também, fica à vontade. E te inscreve no canal e aperta no sininho, porque assim toda vez que a gente lançar um vídeo novo, o YouTube vai te notificar. Segundo, é que se tu é uma pessoa que entende a importância de vencer a resistência e quer ter mais conhecimento de gestão de tempo, foco e produtividade para conseguir ser mais eficiente em vencer a resistência, para ter ainda mais resultado com isso, eu te convido a assistir o nosso segundo canal, o Mentoria Titã, porque lá a gente tem conteúdo mais específico sobre esse assunto. Agora sim, a mensagem final é um trecho do livro A Guerra da Arte. Show!